Hoje, vamos fazer uma pequena viagem por uma das histórias mais incríveis de fé da Bíblia. É a história dos testes de Abraão de sua fé. Pense nisso por um momento. O que significa ser testado pelo próprio Deus? Significa ter sua fé esticada até seus limites. Significa ficar na encruzilhada entre o que você sabe e o que você é solicitado. Essa foi a realidade de Abraão, não por um dia ou uma semana, mas durante toda a jornada de sua vida com o Senhor. Mas antes de começarmos, deixe-me abordar algo importante no mundo de hoje, onde amamos contar historias visuais, e optamos por usar a inteligência artificial para criar imagens. Mas também escolhemos uma abordagem diferente para honrar a reverência das Escrituras e evitar inconsistências ou representações inadequadas. Não usaremos imagens geradas por IA neste vídeo. Em vez disso, nos concentraremos no texto da própria Bíblia. Vamos deixar suas palavras pintar a câmera e permitir sua imaginação, guiadas pelo Espírito Santo, para dar vida a essas histórias. A história de Abraão, começando em Gênesis 12, não é apenas história, é um espelho. Isso reflete as lutas e as incertezas que enfrentamos hoje. Todos nós enfrentamos nossos próprios triunfos e desafios pessoais enquanto viajamos pela vida com Deus. A história de Abraão nos ensina que a fé não é perfeita, mas sobre confiar em Deus. Ele nos ensina a confiar, mesmo quando o caminho a seguir não está claro, quando o peso da vida parece esmagador e quando os testes que enfrentamos parecem muito difíceis de suportar. A história de Abraão nos permite ver o que está por vir. The Bible Talks About 10 Testes e Abraham Faced. 1. Leaving Homeland. 2. The Alingant a Time of Food Shortage in Canaan. 3. Having a Disagreement with Lot. 4. Fighting to Save Lot. 5. Waiting for a Shield and Making a Promise. 6. Agar and Ismael. 7. The Covenant of Circumcision. And Prayer for Sodom and Gomorrah. Name Sending Agar and Ismael. And 10 de sacrifício de Isaac. Antes de avançar, gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal se você for apaixonado por mergulhar profundamente nas verdades bíblicas e explorar Escrituras de uma maneira que inspira, desafios e eleva. Este é o lugar para você. Se esse conteúdo ressoar com você, goste deste vídeo. Isso nos ajuda a compartilhar essas mensagens com ainda mais pessoas em todo o mundo. Agora, pegue sua Bíblia e prepare-se para uma jornada de fé atenciosa. Prepare-se para uma jornada inspiradora enquanto nos aprofundamos na vida de Abraão e descubra as lições profundas escondidas em seus 10 testes. Teste número 1. O chamado de Abraão para deixar sua terra natal. A jornada de fé de Abraão começa com um chamado tão ousado e radical que desafia o cerne do conforto humano em Gênesis 12. 1. 3. Vemos Deus falando diretamente a Abraão, ordenando que ele deixasse para trás tudo o que ele já conheceu, seu país, seu povo e até a casa de seu pai, a ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Isso não foi apenas uma mudança de cenário, foi um chamado a confiar em Deus completamente, sem roteiro, não. 1. 3. Vemos Deus falando diretamente a Abraão, ordenando que ele deixe tudo o que já conheceu, seu país, seu povo e até a casa de seu pai, para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Isso não foi apenas uma mudança de cenário, foi um chamado a confiar completamente a Deus, sem roteiro, sem explicação e sem garantias do que o futuro realizaria. A Bíblia diz: agora, o Senhor disse a Abraão, vá do seu país, seu afins e da casa de seu pai para a terra que mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei e farei seu nome ótimo, para que você... A Bíblia fala sobre como Abraão foi chamado para deixar sua casa e sua família para ir a uma terra que o demonstrasse. Deus disse que Abraão e seus descendentes se tornariam uma grande nação e que Deus os abençoaria. Mas Deus também disse que qualquer um que tratasse Abraão ou sua família seria mal abençoado. Deus não deu a Abraão todos os detalhes, como o nome da terra ou quanto tempo levaria a viagem. Em vez disso, Deus simplesmente disse: vá, Abraão. Estou tão feliz em lhe dizer que aqueles que o abençoam serão abençoados por mim e por quem desonra você será amaldiçoado. Todos vocês e suas famílias são abençoados por Deus. Deus não deu a Abraão um conjunto completo de instruções.
Ele não disse a ele o nome da terra ou quanto tempo levaria a jornada. Ele simplesmente disse: vá, Abrão. Abrão foi chamado a obedecer a Deus na fé, confiando que Deus o guiaria passo a passo. Esta é a essência de caminhar com Deus, avançando até o que no destino não está claro. É fácil subestimar o peso desta decisão. Abrão não era jovem na época, ele tinha 75 anos. Gênesis 12. 4 Ele teve uma vida agradável em Harã, um lugar onde fez amigos, encontrou estabilidade e construiu um lar. Mas Deus o chamava para deixar tudo para trás para algo maior, algo eterno. Este teste nos lembra uma verdade muito importante: a fé geralmente pede que deixe de lado o que sabemos e confiamos. Quantos de nós se apegam às nossas zonas de conforto, porque temos medo do que pode acontecer? No entanto, o próprio Jesus disse em Mateus 16. 4: Se alguém viesse atrás de mim, eu os encorajaria gentilmente a abandonar seus próprios planos, pegar sua cruz e seguir minha liderança. De muitas maneiras, a decisão de Abraão de deixar sua terra natal foi um belo exemplo dessa ideia. Para realmente seguir a Deus, devemos estar abertos a deixar de lado nossos próprios planos, nossos confortos e, às vezes, até nossos relacionamentos. Podemos confiar que Deus tem os melhores interesses de nós no coração. Também é importante lembrar que o chamado de Deus veio com uma promessa. Ele disse a Abrão: eu farei de você uma grande nação e eu o abençoarei e farei. Seu nome é tão adorável. É um ajuste perfeito, e vai trazer muito bem a este mundo. Deus não estava apenas pedindo a Abrão que deixasse tudo para trás por nada, ele o estava convidando para uma aliança, uma parceria que afetaria as gerações vindouras. Essa é a beleza da obediência a Deus. Embora possa nos custar algo no momento, sempre leva a algo muito maior a longo prazo. Quando Abrão obedeceu a Deus e deixou Harã, ele entrou no desconhecido, mas também entrou na plenitude do plano de Deus para sua vida. Hebreus 11, 8 refletem sobre esse momento, dizendo: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que ele recebesse como herança, e saiu sem saber para onde estava indo. Este versículo nos lembra que a fé não é ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que o faz. Imagine as conversas que Abrão deve ter tido com sua família e amigos. Enquanto ele se preparava para sair, seus entes queridos podem ter perguntado: onde você está indo? E Abrão, na fé, só podia responder: não sei, mas Deus me chamou, e devo ir. Esse tipo de fé, onde obedecemos sem todos os detalhes, é raro, mas profundamente gratificante. Deus prometeu a Abrão que ele seria uma bênção para os outros, e essa promessa se estende hoje em Gálatas 3. 7 Paulo escreve: agora, é importante lembrar que aqueles que têm fé são considerados filhos de Abraão. Por meio da fé de Jesus, que não é de que a fé de Jesus, mas a fé de Jesus, que não é uma bela fé, escreve: agora, é importante entender que aqueles que têm fé são considerados os filhos de Abraão através da obediência de Abraão. Isso nos mostra o incrível plano de Deus para trazer a salvação a todas as pessoas, e tudo isso nos leva a Jesus Cristo. Então, o que podemos ver aqui é que a fé de Abraão não era apenas sobre a sua própria jornada, mas também foi sobre. Esta é outra parte do teste, sabe? Desafia nossas prioridades. Quando Abrão obedeceu a Deus, isso significava colocar a vontade de Deus antes de seus próprios desejos, seu próprio conforto e até seus relacionamentos. E Jesus realmente enfatizou essa mesma ideia em Lucas 14. 26, ele disse que, se viermos a Ele e não odiar nossa família e amigos, e estamos dispostos a desistir de nossa própria vida por Deus, então podemos ser seus discípulos. Jesus não estava dizendo para odiar ninguém, mas para colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando Abrão deixou a casa de seu pai para seguir a Deus, ele mostrou como é importante tornar Deus nossa principal prioridade. Isso não é fácil, mas requer coragem, confiança, e todos temos nossas próprias jornadas, e é tão reconfortante saber que, não importa o que passemos, Deus está sempre lá para nos guiar e abençoar. Veja a história de Abrão, por exemplo. Apesar dos desafios que ele enfrentou, sua obediência levou a recompensas incríveis.
Deus prometeu estar com ele a cada passo do caminho, e ele manteve sua palavra. Quando Abrão chegou a Canaã, o Senhor apareceu a ele e disse: Vou dar esta terra aos seus filhos. E assim, Abrão construiu um altar para o Senhor, um símbolo de sua fé e devoção. Este momento é tão importante porque mostra que, quando damos o primeiro passo, Deus está ali conosco. A jornada de Abrão não foi perfeita, ele cometeu erros, como veremos nos próximos testes. Mas sua vontade de obedecer a Deus estabeleceu o fundamento para tudo o que se seguiu, e por tudo isso, Deus permaneceu fiel. Esse momento é significativo porque mostra que, quando saímos de fé, Deus nos encontra ao longo do caminho. A jornada de Abrão não foi perfeita. Ele cometeu erros ao longo do caminho, como veremos nos próximos testes, mas sua vontade de obedecer a Deus estabeleceu o fundamento para tudo o que se seguiu, e por tudo isso, Deus permaneceu fiel. Para a sua promessa, vamos nos perguntar o que Deus está me chamando para deixar para trás. Pode não ser sua terra natal, mas pode ser um hábito, uma mentalidade ou um relacionamento que o impede de confiar totalmente nele. Assim como Abrão, somos convidados a entrar no desconhecido, confiando que Deus nos levará, nos provará e nos abençoe. Para a sua promessa, vamos nos perguntar o que Deus está nos chamando para deixar para trás. Pode não ser sua terra natal, mas pode ser um hábito, mentalidade ou relacionamento que o impede de confiar totalmente nele. Assim como Abrão, somos convidados a entrar no desconhecido, confiando que Deus liderará, nos proporcionará e nos abençoe. Ao longo do caminho, a verdade é que todos enfrentamos momentos em que Deus nos chama para sair de nossas zonas de conforto. Embora nunca seja fácil, a história de Abrão nos lembra que a obediência a Deus sempre leva a um propósito maior. Então, enquanto continuamos essa jornada pelos testes de Abraham, encorajo você a abrir seu coração ao que Deus pode estar chamando de você para deixar para trás. Lembre-se, Abrão, assim como você, pode não ter todas as respostas. Mas se Deus estiver chamando, confie que Ele será seu guia a cada passo do caminho. Agora, vamos falar sobre o teste número 2, enfrentando a fome em Canaã. Depois que Abraão deu um salto de fé e obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal, você pode pensar que sua jornada ficaria mais fácil. Mas a fé não é uma coisa única. Deseja Abrão, você pode estar se perguntando se tem todas as respostas. Mas se Deus está chamando, confie que Ele o guiará a cada passo do caminho. Teste número 2, enfrentando a fome em Canaã. Depois que Abraão deu um salto de fé e obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal, você pode pensar que sua jornada ficaria mais fácil. Mas a fé não é uma decisão única, é uma jornada ao longo da vida. Logo depois de chegar a Canaã, a terra que Deus havia prometido a ele e seus descendentes, uma fome ocorreu. Gênesis 12 e 10 nos diz que havia uma fome na terra, então Abrão foi para o Egito para a permanência lá. Você pode imaginar como era Abraão. Ele acabara de sair em obediência, deixando para trás sua família, sua casa e tudo familiarizado. Agora, a própria terra que Deus prometeu abençoá-lo era atingida pela fome. Isso não era pequeno inconveniente, foi uma crise com risco de vida. A fé de Abraão estava realmente sendo testada. Mais uma vez estávamos sendo testados, mas desta vez o teste era sobre confiar em Deus quando as coisas não vão como esperávamos. Você já se perguntou o que fazer quando Deus nos leva a uma direção diferente do que esperávamos? Abraão deve ter tido as mesmas perguntas que todos temos. Eu ouvi Deus, certo? Por que Deus me trouxeria aqui, apenas para me permitir sofrer? Esta parte da história de Abraão nos ensina que as promessas de Deus geralmente vêm com um período de espera, como lemos em Hebreus 10:36, lembramos que você precisa de resistência, para que, quando fizer a vontade de Deus, você possa receber o que é prometido. O teste de Abraham não era apenas sobreviver à fome, tratava-se de aprender a confiar no tempo e provisão de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Em vez de ficar em Canaã e esperar por Deus, Abraão decidiu descer para o Egito. Embora a Bíblia não diga explicitamente se essa escolha foi certa ou errada,
Sabemos que o Egito geralmente simboliza confiar nos recursos humanos, em vez de confiar em Deus, como lemos em Isaías 31. 1. O profeta nos dá um aviso amigável: tenha cuidado se você estiver pensando em ir ao Egito para obter ajuda e confiar em cavalos ou carros porque são abundantes ou em cavaleiros porque são fortes. É importante lembrar de olhar para o Santo de Israel ou consultar o Senhor. Quando Abraão chegou ao Egito, ficou impressionado com o medo. Ele temia que o faraó pudesse matá-lo apenas para levar sua esposa, Sarai, por causa de sua beleza. Gênesis 12. 11 a 13. E Abraham diz a Sarai: eu sei que você é uma mulher linda. Os egípcios vão te ver e dizer: esta é a esposa dele, e eles podem até me matar. Mas eles deixarão você viver se você disser que é minha irmã. Você. Aqui, vemos Abraão lutando com sua fé. Em vez de confiar em Deus para protegê-lo, ele está tentando cuidar das coisas. Ele tentou enganar Sarai, pedindo que ela mentisse sobre o relacionamento deles. Isso nos mostra como o medo pode dificultar fazer a coisa certa. Quando estamos em situações difíceis, podemos fazer coisas que nem sempre se dão. Provérbios 3. 5 a 6. Confie no Senhor de todo o coração e não confie em seu próprio entendimento. Em vez disso, reconheça-o, e ele fará com que seus caminhos relevam. A escolha de Abraão de mentir nos ensina uma lição importante: é perigoso confiar em nosso próprio entendimento, em vez de confiar na orientação de Deus. Embora Abraão tenha cometido um erro, Deus permaneceu fiel à sua promessa. O faraó levou Sarai para sua casa, mas antes que qualquer dano pudesse chegar a ela, Deus interveio. Gênesis 12:17 diz: mas o Senhor afligiu o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abê. Este versículo revela uma verdade incrível sobre o Deus: sua fidelidade não depende de nossa perfeição. Mesmo quando estragamos as coisas, os planos de Deus para nós permanecem seguros. 2 Timóteo 2:17 diz que o Senhor afligiu o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a esposa de Abimelech. Ele não pode negar a si mesmo. Deus protegeu Sarai e a restaurou para Abraão, garantindo que sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação não fosse frustrada. Então, o que podemos aprender com isso? Primeiro, vemos que a obediência a Deus não significa que não enfrentaremos desafios. Às vezes, Deus permite que as dificuldades se aprofundemos muito. Foram devagar, não é? Mas mesmo nesses momentos, há um presente. E este teste nos lembra as consequências do medo. Isso fez com que Abraão comprometa sua integridade e colocou em risco sua esposa. Da mesma forma, o medo pode nos levar a tomar decisões que desonraram a Deus ou machucar as pessoas ao nosso redor. Mas, como cristãos, somos chamados a viver pela fé, não pelo medo. Em 2 Timóteo 1:7 Paulo escreve: Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder e amor e de autocontrole. Finalmente, vemos a beleza da graça de Deus. Mesmo quando Abraão vacilou, Deus permaneceu fiel. Ele protegeu Sarai, entregou Abraão de seus erros e continuou a cumprir sua promessa. Isso nos lembra que os planos de Deus para nossas vidas são maiores que nossos fracassos. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele, Ele está sempre pronto para restaurar. Estamos todos nisso juntos, e passamos por muita coisa. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Pode não ser uma falta de comida, mas talvez sejam problemas de dinheiro, problemas com amigos ou você não está apenas sentindo sua vida espiritual. Como Abraham, você pode sentir que precisa fazer as coisas sozinho ou deixar seus valores para superar isso. Mas isso nos ensina a confiar em Deus e esperar por sua ajuda. Lembre-se do que diz em Mateus 6:31 a 33. Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o que precisamos, como comida, bebida ou roupas. Deus sabe que precisamos dessas coisas. Mas devemos nos concentrar em Deus e em seu amor, e teremos tudo o que precisamos. Vamos pensar sobre isso. Estamos confiando em Deus quando as coisas estão difíceis? Ou estamos correndo para o Egito por ajuda? Um belo lembrete de que Deus está sempre lá para nós, especialmente durante os tempos difíceis.
Depois de sobreviver à fome no Egito e retornar à terra de Canaã, Abraão enfrentou outro desafio. Desta vez, não se tratava de circunstâncias externas, mas sobre seu caráter, paciência e como ele lidou com o conflito. Gênesis 1. 7 a 9 conta a história de um desacordo entre Abraão e seu sobrinho. Na época, havia alguma tensão entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Lote. Os cananeus e os perizitas também moravam na terra naquela época. Naquela época, Abrão e seu sobrinho tinham um pouco de desacordo. Os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Lote foram um pouco rivais, mas ambos estavam trabalhando para cuidar de seus animais. Na época, os cananeus e os perizitas estavam morando na terra. Abrão disse a Lote: "Não vamos lutar. Somos familiares e devemos ser capazes de cuidar de nossos animais juntos." Abrão disse a Lote: "Não vamos lutar. Somos familiares e temos mais em comum do que apenas esta terra. Se você tomar a esquerda, eu pegarei a direita. Se você pegar a direita, eu levarei a esquerda." Isso não foi apenas uma luta entre duas pessoas. Foi um teste da fé de Abraão e sua vontade de confiar em Deus, mesmo quando isso significava desistir de suas próprias coisas. O conflito pode nos mostrar o que realmente está em nossos corações. Nessa situação, Abraão e Lote se tornaram muito ricos. Seus bandos, rebanhos e posses eram tão grandes que a terra não podia apoiar os dois. Essa falta de recursos levou a tensão entre os seus pastores, o que poderia facilmente ter se transformado em uma grande luta. Estou tão feliz que essa disputa acabou. Abraão era tão aconselhável deixar de lado seu orgulho e não deixar a ganância controlar suas ações. Ele escolheu ser o pacificador e gentilmente pediu a Lote para não lutar. Abraham entendeu que manter a paz e manter a harmonia dentro da família era mais importante do que lutar pela terra. Isso é semelhante ao que Paulo escreve em Romanos 12, que belo exemplo de fabricação de paz. Abraão nos mostrou o caminho quando cumprimentou Lote com bondade e humildade, dizendo: "Que não haja conflito entre você e eu." Ele entendeu que manter a paz era mais importante do que lutar pela terra. Isso é semelhante ao que Paulo escreve em Romanos 12:18, onde ele diz: "Se possível, até onde depende de você, viva em paz com todos." A disposição de Abraão de procurar a paz, mesmo quando significava desistir de seus próprios direitos pessoais, mostrando o prêmio de Deus poderia ter exigido sua parte legítima. Sabendo disso, Deus o chamou para não herdar Canaã, mas, em vez disso, Abraão deu Lote a primeira escolha. Ele disse: "Se você pegar a mão esquerda, irei para a direita, ou se você tomar a mão direita, irei para a esquerda." Este ato de abnegação demonstra a confiança de Abraham em Deus. Ele não precisava lutar pela melhor terra porque sabia que a promessa de Deus de abençoá-lo não dependia das circunstâncias ou de qual terra ele escolheu. Jesus ecoou esse princípio em Mateus 5:5, onde disse: "Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra." É importante entender que a mansidão não é fraqueza. É força, mas uma força que está sob controle. A escolha de Abraão de colocar as necessidades de Lote acima da sua foi um ato de mansidão e fé. Mostrou que ele confiava em Deus para cumprir suas promessas em seu caminho e seu tempo. Por outro lado, tomou uma decisão muito diferente quando Abraham lhe deu a primeira escolha. Lote olhou em volta e viu que o Vale do Jordão estava bem regado, como o jardim do Senhor. Gênesis 13:10-10. Lote levantou os olhos e viu que o Vale do Jordão estava bem regado por toda parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Na direção do Zoar, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Lote escolheu para si mesmo todo o Vale do Jordão, e Lote viajou para o leste. Assim, eles se separaram um do outro. Lote escolheu o que parecia ser. 10:1 diz que Lote levantou os olhos e viu que o Vale da Jordânia estava bem regado por toda parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Na direção do Zoar, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então escolheu para si mesmo todo o Vale do Jordão e viajou para o leste. Assim, eles se separaram um do outro. Lote escolheu o que parecia ser a melhor terra, a área mais fértil e próspera, sem considerar as implicações espirituais.
A Bíblia mais tarde revela que esta terra estava perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade e rebelião contra Deus. A decisão de Lot foi baseada no que ele podia ver com os olhos, não em buscar a orientação de Deus. Isso nos lembra o aviso em Provérbios 14:12, pois os olhos do homem sábio parecem ver o que é certo, mas seu fim é o caminho até a morte. A escolha de Lot pode parecer sábia na época, mas finalmente levou a uma situação perigosa e espiritualmente comprometida. Depois que Lot partiu, Abraão ficou com o que parecia ser a terra menos desejável, mas Deus garantiu que ele cumprisse sua promessa em Gênesis 13:14. Deus disse a Abraão: Ei, filho, levante os olhos e dê uma olhada. Veja essa terra diante de você. Estou dando a você e a seus filhos, para sempre. Mas, você sabe, seus filhos podem não ser capazes de contar a poeira da terra, assim como você pode. Então, se você pode contar a poeira, eles também podem. Deus disse a Abraão: Ei, você, olhe ao seu redor e veja toda a terra que você pode ver. Vou dar a você e a seus filhos, para sempre. Você será como a poeira da terra, portanto, se você puder contar a poeira, também pode contar seus filhos. Então, levante-se, caminhe e aproveite a terra. Isso nos mostra que as promessas de Deus não dependem de nós. Lot poderia ter pensado que ele tinha a melhor terra, mas Abraão conseguiu a promessa de Deus de que todas as partes da terra seriam as suas e de seus filhos para sempre. Provérbios 3:5. Primeiro, meu amigo, e viajam pela terra. Lembre-se de que as promessas de Deus não se baseiam em nossas escolhas. Lot pode ter pensado que ele tinha a melhor terra, mas Abraão recebeu a promessa de Deus de que todas as partes da terra seriam dele e de seus descendentes para sempre. Provérbios 3:5-6 diz: Confie no Senhor com todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, o reconheça, e ele fará seus caminhos retos. Abraão confiava em Deus e foi capaz de deixar de lado o que parecia ser a melhor escolha, sabendo que o plano de Deus para sua vida sempre iria dar certo. Teste número 4, guerra para economizar Lot. O quarto teste de Abraão nos leva a um momento de grande perigo, onde não apenas a fé, mas também é necessária uma ação corajosa. Como lemos em Gênesis, no versículo 14, encontramos Abraão, que está em uma situação realmente única. Ele é chamado a arriscar sua vida para resgatar seu sobrinho, que foi levado durante uma guerra. Isso não é apenas uma questão familiar, é um teste de coragem de Abraão, sua fé e sua disposição de confiar em Deus quando as probabilidades estiverem contra ele. A história começa com um conflito entre uma coalizão de reis. Lot, que é escolhido para se estabelecer perto de Sodoma, se vê pego no meio desta guerra. Gênesis 14:11-12 diz que o inimigo pegou todos os bens e suprimentos de Sodoma e Gomorra, e então eles seguiram. 11-12 diz que o inimigo pegou todos os bens e suprimentos de Sodoma e Gomorra e saiu. Eles também levaram Lot, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma e seus bens. Lot escolheu morar perto de Sodoma, que discutimos no último teste, e agora ele e sua família estavam em grande perigo. O inimigo capturou Lot e sua família, junto com todos os seus pertences. Esta notícia chegou a Abraão, que estava vivendo em paz na época. Abraão teve que tomar uma decisão difícil: ele interviria para economizar muito ou ficaria fora disso? Quando Abraão ouviu falar da captura de Lot, ele não hesitou. Gênesis 14:14 diz: Quando Abraão soube que seu parente havia sido levado em cativeiro, ele liderou seus homens treinados, nascidos em sua casa, 318 deles, e não se referiu a um homem que se lembrava Massive Army, Jet 318 Men, But Acted in Fate, Trusting That God Would Go Before Him. This Reminders Us of What James Urites in James 2:17 So also faith by itself, EFIT 2 Notable Works, SDAD. But Abraham's faith was not passive at all. He did not just pray for Lot's safety. He put his trust in God into action and after Lot with everything God. All of them are tempted to sit back and do nothing when faced with challenges. Abraham's história nos mostra que
A fé é uma bela combinação de confiança em Deus e uma prontidão para agir quando Ele nos chama para fazê-lo. A decisão de Abraham de ir à guerra foi incrivelmente ousada, especialmente quando você considera as probabilidades. Como 318 homens poderiam ficar contra os exércitos de 4 reis? Mas é aqui que vemos o incrível poder de Deus em ação. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois meu poder é aperfeiçoado em fraqueza. A pequena força de Abraão não era páreo para o inimigo, mas com Deus do seu lado, ele tinha tudo o que precisava. Gênesis 14, 15 a 16 conta a história da vitória e ele dividiu suas forças contra eles à noite. Ele e seus servos os derrotaram e os perseguiram até Oba, ao norte de Damasco. Então, ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxeram de volta seu parente com seus bens, e as mulheres e as pessoas. A vitória de Abraão não foi sobre estratégia ou força militar, era sobre obediência e confiança na capacidade de Deus de entregar, várias vezes. A Bíblia nos lembra que a batalha pertence ao Senhor. 1 Samuel 17:47 diz que a batalha é a do Senhor, e Ele a dará em nossas mãos. Abraham entendeu essa verdade e agiu na fé, sabendo que Deus lutaria por ele. O que se pode ter sido notável? Problema. Necessidade, mesmo que a situação deles seja o resultado de suas próprias escolhas ruins. Não pretendemos incentivar o pecado, mas queremos refletir o amor de Deus, ajudando onde quer que possamos. Após a batalha, Abraão conheceu Melquisedeque, o rei de Salem e um padre de Deus mais alto. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: abençoado seja Abraão por Deus mais alto, possuidor do céu e da terra, e abençoado seja Deus mais alto, que entregou seus inimigos em sua mão. Gênesis 14, 19 a 2. Essa bênção nos lembra que a vitória pertence a Deus, não é nossa força ou estratégia. Também mostra que, quando saímos em obediência, Deus não apenas fornece, mas também nos abençoa por nossa fidelidade em resposta. Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo o que tinha. Este ato, 19 a 2, essa bênção nos lembra que Deus é quem merece o louvor e a gratidão, não nós. Quando seguimos sua orientação e saímos com fé, Ele nos abençoa em troca. As ações de Abraham nos mostram como responder quando Deus nos leva em tempos difíceis. Quando experimentamos a libertação dele, devemos honrá-lo e retribuir a ele. Teste número 5, paciência para um filho e aliança. O quinto teste de Abraham foi sobre esperar, e foi um teste de sua paciência. Muitos de nós podem se relacionar com a história da promessa de Deus a Abraão. Ele disse a Abraham que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu, e que ele se tornaria uma grande nação. Mas os anos se passaram, e ainda não havia filho. Não se trata de ter fé em um único momento, mas sobre confiar no tempo de Deus durante um longo período de espera, incerteza e decepção. Em Gênesis 15, Deus fala a Abraão, dizendo: não tema, Abraão. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Em vez de celebrar essa promessa, Abraham expressa o cansaço de sua espera. 2 a 3. Abraham responde: ó, Senhor Deus, o que você vai me dar? Eu me pergunto. Continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eleazar de Damasco. Você não me deu filhos, e um membro da minha família será meu herdeiro. Essas palavras são cruas e honestas. Abraão estava cansado de esperar. Ele não estava duvidando da capacidade de Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa, mas ele lutou para entender por que Deus ainda não tinha agido. É totalmente normal se sentir assim. Todos nós já estivemos lá, não é? Oramos, esperamos e, às vezes, parece que nossas orações estão caindo em ouvidos surdos. Dias, meses e até anos passam, e ainda estamos esperando por essa resposta. É difícil, não é? Mas, você sabe, esperar pode ser um belo teste de fé. Isso nos obriga a confiar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Apenas pense em Abraão. Ele já era um homem velho até então, cerca de 75 anos, quando Deus prometeu a ele um filho. Gênesis 12, 4. E mesmo depois de todo esse tempo, ainda não havia sinal da promessa cumprida.
Só é natural se perguntar se o tempo de Deus está desligado, ou se devemos tomar o assunto em nossas próprias mãos. Mas a Bíblia nos lembra que eles não serão usados, mas não o que não o perseguem, mas não o que se renovarão, que não são o que se destacarão, mas não o que se renovarão, que não são o que se destacarão, mas não o que se destacarão, mas não o que se renovarão, que não se renovarão, não são os que estão sendo usados. O nosso, dê a se mover rapidamente. Seja aguardando um avanço, um relacionamento, cura ou provisão, pode parecer que Deus está em silêncio. Mas mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Deus não repreendeu Abraão por suas perguntas. Em vez disso, Ele o tranquilizou. Gênesis 15, 4-5 diz: E eis que a palavra do Senhor veio a ele: Este homem não será seu herdeiro. Seu próprio filho será seu herdeiro. E então Deus o trouxe para fora e disse: Olhe para o céu e numerar as estrelas se você puder numerá-las. E então ele disse a ele: Assim que seus filhos serão. Que momento lindo! Deus não apenas disse a Abraão para acreditar, ele lhe deu uma foto de sua promessa. Imagine Abraão do lado de fora sob o vasto céu noturno, olhando para inúmeras estrelas. Cada estrela representava um futuro descendente, um lembrete da grandeza do plano de Deus. Essa cena nos lembra Jeremias 29, 11, Deus diz: Tenho planos para você que são bons, não maus. Eu tenho um futuro e uma esperança para você. Os planos de Deus para Abraão eram incríveis, mas eles exigiram que ele esperasse e confiasse. Gênesis 15, 6 nos dá uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Ele acreditava no Senhor e ele o contou como justiça. Naquele momento, Abraão escolheu confiar em Deus. Ele não tinha todas as respostas. Ele não sabia como se a fé de Deus não se cumprisse, mas ele acreditava que esse é o tipo de fé que não se aplica a Deus. Neste momento em Romanos 4, 20-22, onde ele escreve que nada poderia abalar sua crença na promessa de Deus. Sua fé ficou mais forte quando ele elogiou a Deus, completamente confiante de que Deus poderia cumprir sua promessa. Por causa disso, sua fé foi vista como uma coisa linda. Isso é tão encorajador para nós. Deus não exige que não tenhamos todas as respostas ou estamos livres de dúvida. Ele simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando o caminho a seguir não é claro. O quinto teste de Abraão nos ensina várias lições importantes. Primeiro, não há problema em ser honesto com Deus. Abraão não escondeu suas frustrações ou dúvidas, ele os trouxe a Deus. Em oração, podemos fazer o mesmo. No Salmo 62, 8, somos incentivados a derramar nossos corações diante dele. Deus é um refúgio para nós, Deus pode lidar com nossa honestidade, e ele responde com graça e segurança. Segundo, as promessas de Deus exigem fé, paciência e confiança. Só porque Deus ainda não agiu, não significa que ele esqueceu sua promessa. Os Hebreus 6:12 nos diz para ser como aqueles que, através da fé e paciência, recebem as promessas. Esperar não é desperdiçado tempo, é parte do processo que se lembra de que o tempo de Deus. Através da fé e da paciência, recebem as bênçãos que estão esperando que não seja o tempo que se destaca, justiça. O teste número 6 é sobre Agar e Ismael. O sexto teste de Abraham é aquele que fala das lutas que enfrentamos. Todos sabemos esse sentimento quando estamos esperando, e parece que nada que fazemos está melhorando as coisas. É tão tentador tentar tomar o assunto em nossas próprias mãos e acelerar o processo de ver as promessas de Deus se tornar realidade. Mas, às vezes, parece que seu tempo está errado. No livro de Gênesis 16, vemos Abraão e Sara passando por um momento difícil com sua fé. Eles fizeram uma escolha que acabou causando dor, divisão e consequências que afetaram mais pessoas do que apenas elas mesmas. O capítulo começa com Sara ainda esperando por aquela criança que eles foram prometidos, e faz anos 1-2 nos diz que a esposa de Sara Abraham não teve filhos. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, e Sarai disse a Abrão: Eis que agora o Senhor me impediu de levar filhos. Entre no meu servo, pode ser que eu obtenha filhos por ela. E Abrão ouviu Sarai. Este momento revela uma fraqueza crucial, impaciência e dúvida em Sara.
2 nos diz que Sarai, a esposa de Abrão, ainda não havia dado à luz nenhum filhos. Ela tinha um servo do Egito que era mulher, e seu nome era Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Entre em meu servo, talvez eu possa ter filhos com ela. E Abrão ouviu Sarai. Isso mostra uma característica humana muito comum: impaciência e dúvida. Frustrado por anos de espera, Sarai propôs uma solução que fazia sentido para ela, mas não para Deus. Ela ofereceu seu servo, Agar, a Abraão, esperando que isso cumpria a promessa de um herdeiro. Com que frequência fazemos o mesmo quando as promessas de Deus parecem atrasadas? Somos tentados a intervir e assumir o controle, pensando que sabemos melhor. Mas a Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios 3. 5-6 nos diz para confiar no Senhor com todos os nossos corações e não depender de nosso próprio entendimento. Se fizermos isso, Deus fará com que nossos caminhos relevam. Sara e Abraão não confiaram na promessa de Deus, e seu plano funcionou no sentido humano. Agar ficou grávida de um filho, Ismael. Mas esse não era o plano de Deus e, sempre que saímos do plano de Deus, o resultado é sempre dor. A gravidez de Agar rapidamente criou conflito. Gênesis 16, quando percebeu que estava grávida, ela olhou para sua amante com desdém. A decisão de envolver Agar levou a alguma tensão e relacionamentos quebrados. Sara, que havia sugerido o plano, que se lembrava que ela se lembrava que ela se lembrava que ela se lembrava que não se lembravam que ela se lembrava, que não se lembrava que ela se lembrava que não se lembrava que ela 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 se lembrava da história Mistres 8 diz Daim. De decisão to envolve Agar Elia e detoge a louze, tension, anbroquen relationships. Sera, o HAD sugeste de deplen, became angrian mistriate de Agar. In her despair, Agar fled into the wilderness. This part of the story reminds us that sin does not just affect us, it affects the people around us. When we try to force our way instead of waiting on God, we often hurt others in the process. It is a sobering reminder of porque a obediência ao tempo de Deus é tão importante. Agar, abandonado e sozinho, encontrou o Senhor no deserto. Gênesis 16. 7-10. O anjo do Senhor, você a encontrou por uma mola de água no deserto a caminho de Ser. Você perguntou a ela, Agar, servo de Sarai, de onde você veio e para onde está indo? Ela respondeu, estou fugindo da minha amante, Sarai. Então o anjo do Senhor disse a ela, volte a sua amante e submeta-se a ela. E o anjo do Senhor disse a ela, certamente multiplicarei os seus descendentes, para que não possam ser numerados para a multidão. Esse momento é incrível porque mostra que Deus se importa profundamente com aqueles que são marginalizados e maltratados. Agar era um estranho, um servo e uma mulher em uma sociedade patriarcal. No entanto, Deus a procurou, falou com ela e a abençoou. Em sua resposta, Agar dá a Deus um nome, Eloi, que significa Deus que me vê. Gênesis 16:13. Este é um lembrete emocionante para todos nós que, por mais invisível ou abandonado que sintamos, Deus nos vê. Ele conhece nossa dor e nos encontra em nossos momentos de wilderness. Ismael, porque o Senhor ouviu sua aflição, o fará um burro selvagem, sabia? Ele estará enfrentando todos, e todo mundo vai enfrentar ele. Ele ficará perto de todos os seus parentes ao redor. Embora tentassem ajudar a Deus, Abraão e Sara ainda estavam avançando. A promessa de Deus de dar a eles um filho através de Sara permaneceu inalterada, o que é tão bonito. A graça de Deus é incrível porque, mesmo quando estragamos tudo, sua fidelidade permanece. No 2 Timóteo 2. 11-13, diz que, mesmo que não sejamos fé, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Esta é uma ótima lição para aprendermos. Quando estamos esperando por Deus, precisamos confiar. Mas, às vezes, como Sara e Abraham, ficamos impacientes. Esperar pode ser difícil, mas é durante esses momentos que muitas vezes crescemos em nossa fé. O versículo em Salmos 27. 1-4 nos lembra de esperar pelo Senhor.
ser forte e deixar seu coração ter coragem. Às vezes, precisamos confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que não pareça assim. Assim como Agar e Ismael nasceram de um desejo humano de cumprir uma promessa divina, as promessas de Deus estão sempre lá, esperando que as recebamos. Seus caminhos são mais altos do que nossos caminhos, e Ele está sempre lá para nos apoiar. 8-9, e seu tempo é sempre perfeito. Deus vê os de coração partido, e isso é algo para se lembrar. O encontro de Agar com Deus nos lembra que Ele cuida daqueles que estão feridos. Se você se sentir esquecido ou abandonado, lembre-se de que Deus é Eloi, o Deus que o vê. Salmo 34:18 diz que o Senhor está próximo dos de coração partido e salva os esmagados em espírito. A graça de Deus cobre nossos erros, embora Abraão e Sara tenham vacilado em sua fé. A promessa de Deus para eles permaneceu firme. Isso nos mostra que nossas falhas não nos desqualificam do plano de Deus. Romanos 8:28 nos lembra que, para aqueles que estão de coração partido, a esperança 18 diz que o Senhor está próximo daqueles que estão sofrendo, e Ele ajuda aqueles que estão em espírito. O amor de Deus cobre nossos erros, embora Abraão e Sara tivessem suas dúvidas. A promessa de Deus para eles permaneceu forte. Isso nos mostra que, mesmo quando cometemos erros, ainda podemos fazer parte do plano de Deus. Romanos 8:28 nos lembra que, para quem ama a Deus, todas as coisas funcionam juntas para sempre. Você está passando por um tempo em que parece que as promessas de Deus estão demorando um pouco. Talvez você esteja se sentindo que precisa tomar o assunto com suas próprias mãos para encontrar um atalho ou forçar uma solução. A história de Abraham e Sara nos lembra que o tempo de Deus vale a pena esperar. Seus planos não precisam de nossa manipulação, eles precisam de nossa confiança e, se você está se sentindo invisível, como Agar, lembre-se de que Deus o vê, Ele ouve seus gritos e se importa com sua dor. Você não é esquecido, assim como Deus conheceu Agar em seu deserto, Ele o encontrará no seu teste número 7, a aliança de circuncisão no 7º teste de Abraão, Deus faz sua promessa. Caro amigo, se você se sente invisível, como Agar, lembre-se de que Deus o vê. Ele ouve seus gritos e se importa com sua dor. Você não é esquecido. Assim como Deus conheceu Agar em seu deserto, Ele também o encontrará lá. Em seu 7º teste, a aliança de circuncisão na família de Abraão é explorada. Deus leva sua promessa a um nível ainda mais profundo, pedindo a um sinal físico e espiritual de compromisso. Este teste não foi sobre circunstâncias externas, mas sobre o coração de Abraão e a disposição de andar em completa obediência à aliança de Deus. É um momento que nos ensina o que significa viver uma vida totalmente rendida a Deus. Em Gênesis 17:1-2 Deus começa essa aliança dizendo: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Caminhe diante de mim e seja inocente, para que eu possa estabelecer minha aliança entre mim e você, e pode multiplicá-lo muito. Deus lembra Abraão de seu poder e fidelidade, mas Ele também chama Abraão para uma vida de obediência e rendição. Este é um lembrete de que as bênçãos de Deus geralmente exigem nossa participação ativa. Eles chamam a fé expressa através da ação. Em Gênesis 17:10 de outubro de 2011 Deus nos dá uma instrução clara: Esta é minha aliança, que você deve guardar entre mim e você e seus filhos atrás de você. Todo homem entre vocês será circuncidado. Você será circuncidado na carne do seu prepúcio, e será um sinal da aliança entre mim e você. A circuncisão não era apenas 10-11, Deus dá a Abraão uma instrução clara: Esta é a minha aliança, que você deve guardar entre mim e você e seus filhos atrás de você. Todo homem entre vocês será circuncidado. Você será circuncidado na carne do seu prepúcio, e será um sinal da aliança entre mim e você. A circuncisão não era apenas um ato físico. Era um sinal espiritual de pertencer ao povo da aliança de Deus. Representou um corte do antigo e um compromisso de andar com pureza e obediência diante de Deus. Este ato foi profundamente pessoal e exigia uma grande confiança. Abraão tinha 99 anos na época e, no entanto, obedeceu sem hesitar.
Gênesis 17:23 nos diz que Abraão levou seu filho Ismael e todos os homens nascidos em sua casa o compram com seu dinheiro, e ele circuncidou a carne de seus prepúcios naquele mesmo dia, como Deus lhe dissera. A obediência imediata de Abraão é um poderoso exemplo de fé em ação. Ele não atrasou ou questionou o mandamento de Deus, ele confiava que os caminhos de Deus eram mais altos que o seu entendimento. Isaías 55. 8-9, este teste lembra-nos que seguintes a Deus muitas vezes exige sacrifício. A circuncisão não foi uma coisa pequena ou fácil, especialmente para um homem da idade de Abraão. Envolveu dor, vulnerabilidade e humildade. No entanto, a disposição de Abraão de obedecer nos mostra o que significa colocar em Deus em primeiro lugar, mesmo quando nos custa algo. Jesus fala desse tipo de compromisso em Lucas 9:23 dizendo, se alguém viesse atrás de mim, deixe-o negar a si mesmo e aceitar sua cruz diariamente ou me seguir. A circuncisão era um símbolo físico desse princípio, um chamado para negar a carne e se comprometer sinceramente aos propósitos de Deus. Embora a circuncisão fosse um ato físico, apontou para uma realidade espiritual muito mais profunda em Deuteronômio 30:6 Moses diz, o Senhor, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, para que você amará o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e viver. Este versículo nos lembra que o desejo final de Deus não é apenas obediência externa, mas um coração transformado. A circuncisão do coração significa cortar o pecado, o egoísmo e qualquer coisa que impeça nosso relacionamento com Deus. Trata-se de viver em santidade e devoção completa a Ele. Paulo ecoa essa ideia em Romanos 2:29, onde escreve, mas um judeu é um interior, e a circuncisão é uma questão de coração pelo Espírito, não pela carta. Hoje, o chamado para circuncidar nossos corações é um chamado para examinar nossas vidas e entregar todas as áreas a Deus. Há partes da sua vida que você está segurando dele. Este teste é uma oportunidade de deixar de lado qualquer coisa que o impeça de segui-lo completamente. No mesmo capítulo, Deus reafirma sua promessa a Abraão em Gênesis 17:19 ele diz, Sara, sua esposa terá um bebê e você poderá chamá-lo de Isaque. Deus também promete estar sempre lá para sua família, embora Abraão e Sara não tivessem certeza sobre esse novo bebê. Isso nos mostra que Deus é sempre confiável e fiel à sua palavra. 19 nos lembra que Deus não é homem, que ele não é propenso a mentir ou mudar de ideia. Ele disse isso, e ele fará isso, ele falou, e ele cumprirá. Mesmo quando Abraão e Sara lutaram, Deus permaneceu fiel, e ele também é fiel a nós. Vamos nos perguntar, eu sou? 19 nos lembra que Deus é sempre fiel. Ele nunca mente ou muda de ideia. Ele sempre mantém suas promessas. Mesmo quando é difícil, podemos confiar que Deus está lá para nós. Vamos nos perguntar, estou pronto para dar a Deus todas as partes da minha vida? Estou pronto para confiar nele, mesmo quando isso significa fazer sacrifícios. A jornada de Abraão nos mostra que obedecer a Deus traz bênçãos. Mas o mais importante é que fortalece nosso relacionamento com Deus. Vamos aceitar esse desafio para o coração e se comprometer a viver nossas vidas com fé. Você acha que os caminhos de Deus são sempre bons e suas promessas são sempre certas? Teste número 8. Oração para Sodoma e Gomorra. O oitavo teste de Abraão não foi sobre sua obediência ou ações, mas sobre seu coração e relacionamento com Deus. Neste teste, Abraão foi chamado a interceder para os outros. Gênesis 18. Neste belo momento, vemos a profundidade da fé de Abraão e sua compreensão da justiça e misericórdia de Deus. Ele foi convidado a orar com ousadia e compaixão pelo povo de Sodoma e Gomorra. A história começa com Deus revelando seu plano de julgar Sodoma e Gomorra por causa de sua grande maldade. Gênesis 18. 2021 diz então o Senhor disse porque os protestos contra Sodoma e Gomorra são ótimos e o seu pecado é muito grave, que não vou, se o que se deparei com a maior parte do fato de que eu não vou, se o que se reúne. Abraão e Deus. Pessoas justas que podem estar na cidade 23 e Abraham faz uma pergunta sincera, você realmente destruirá as pessoas boas junto com as ruins? Abraão sente compaixão, não apenas por seu sobrinho,
que morava em Sodoma, mas por qualquer pessoa boa que possa estar na cidade. Ele começa com 50 e reduz o número para 45, 40, 30, 20, finalmente, 10. Deus responde gentilmente, concordando em não destruir a cidade, se mesmo esse pequeno número de pessoas boas pode ser encontrado. Este momento nos ensina o poder da oração. É o tipo de oração que pede em nome de outros, como discutido em 1 Timóteo 2. Paulo nos incentiva a orar por todas as pessoas com súplicas, orações, intercessões e ação de graças. A oração de Abraão era cheia de coragem, persistência e compaixão. Ele não tinha medo de pedir grandes coisas a Deus, e não tinha medo de continuar perguntando. Quando olhamos para o exemplo de Abraão, vemos dois atributos importantes de Deus: sua justiça e sua misericórdia. A justiça de Deus exige que assumamos a responsabilidade por nossos pecados. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam cometido pecados terríveis, e sua maldade gritou por justiça. A misericórdia de Deus é tão evidente em como ele ouviu o apelo de Abraão e poupou a cidade por causa das poucas pessoas justas de lá. É um belo equilíbrio entre justiça e misericórdia, e é lindamente expresso no Salmo 89, 14, a justiça são o fundamento do seu trono. Amor e fidelidade constante vão diante de você. A intercessão de Abraão nos lembra que Deus não está ansioso para destruir, mas deseja arrependimento e restauração. 2 Pedro 3. 9 nos diz que o Senhor está sempre pronto para cumprir suas promessas. Ele é paciente conosco, não querendo que alguém se perca. Ele não pensa que todos pensam que não pensava. Para nós antes do Pai, os Romanos 8:34 oração de Abraão é um belo exemplo de amar nossos vizinhos, mesmo aqueles que podem se sentir um pouco distantes de Deus. A misericórdia de Deus. E, meus amigos, lembro-me da importância da persistência em oração. Abraão não desistiu após um pedido. Ele continuou abaixando o número. Jesus ensinou uma lição semelhante na parábola da viúva persistente em Lucas 18. Onde disse, e ele lhes disse uma parábola no sentido de que eles sempre deveriam orar e não perder o coração. A oração não é sobre o desgastar Deus ou convencê-lo a mudar de ideia. Trata-se de alinhar nossos corações com o dele e confiar em sua vontade perfeita. Tire uma lição deste texto. Ore com ousadia. A intercessão de Abraão nos lembra que podemos abordar Deus com ousadia e confiança. Hebreus 4:16 diz que devemos nos sentir à vontade para chegar direto ao trono da graça, onde podemos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar quando precisarmos. 2. Ore pelos outros. A oração intercessora é um ato de amor. Como Abraão, somos convidados a ficar na lacuna para os outros, pedindo a Deus que mostre misericórdia em seu nome. 3. Confie no caráter de Deus. A oração de Abraão foi baseada em sua compreensão da justiça e misericórdia de Deus. Abraão sabia que Deus sempre fazia a coisa certa, mesmo que ele nem sempre entendesse o porquê. Ele orou com tanto coração e nunca desistiu. Se você sente que não está medindo ou que os caminhos de Deus são um mistério, lembre-se de que o exemplo de Abraão nos mostra o valor da persistência. Continue orando por aqueles que podem parecer um pouco perdidos ou por situações que parecem impossíveis. Lembre-se, a misericórdia de Deus está sempre lá, mesmo em tempos difíceis. É interessante como isso nos aponta para o ato final de amor, o sacrifício de Jesus na cruz, o que abre caminho para nos reconciliarmos com Deus. O número do teste 9, enviando Agar e Ismael para longe, foi um dos mais dolorosos. Mas exigia que Abraão deixasse de lado algo profundamente pessoal, algo ligado às suas decisões passadas e tentativas humanas de cumprir a promessa de Deus. Neste teste, Abraão foi convidado a enviar Agar e Ismael, seu filho, confiando que os planos de Deus permaneceriam intactos e seus cuidados com todos não vacilariam. Este momento é um teste de obediência, confiança e rendição. Ele nos ensina o que significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando seus mandamentos parecem difíceis e seus planos parecem incertos. A situação começa com a tensão na casa de Abraão. Gênesis 21. 9-10 diz que Sera viu o filho de Agar, o egípcio, a quem ela havia nascido para Abraão, rindo.
Ela disse a Abraão: por favor, expulsou essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não será o herdeiro junto com meu filho, Isaque. As pessoas costumam pensar que o riso mencionado aqui é zombador ou desprezível. Nos versículos 9 a 10, vemos a reação de Sera ao riso lúdico de Ismael, filho de Agar, a quem ela havia dado à luz com Abraão. Ela expressa a Abraão que quer separar Ismael e sua mãe dela e de seu filho, Isaque, porque ela acredita que o relacionamento deles não é tão próximo quanto deveria ser. A natureza protetora de Sera para o futuro e o bem-estar de seu filho a leva a fazer esse pedido de Abraão. Isso não foi apenas um pequeno desacordo, foi um momento que carregava muito peso emocional e espiritual. Abraão foi profundamente afetado por essa situação, como podemos ver em Gênesis 21. Nos diz: e a coisa foi muito desagradável para Abraão por causa de seu filho. Abraão amava Ismael, ele ainda era seu filho, mas neste momento doloroso, Deus falou com Abraão, tranquilizando-o de seu plano. 12 Gênesis 21 e 13 diz: mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o garoto ou com sua escrava. O que quer que Sera lhe diga, faça-o. Seus filhos serão nomeados Isaque, e eu farei uma nação do filho de sua escrava, porque ele também foi reativado. Deus prometeu transformar Ismael em uma grande nação. Nação mostrou seus cuidados e fidelidade, mesmo nesta situação difícil. Este momento mostra a natureza do amor e da compaixão de Deus. Mesmo quando cometemos erros ou nos desviamos de seu plano original, Deus tem uma maneira de nos redentir e abençoar. Romanos 8:28 nos lembra que, para quem ama a Deus, todas as coisas funcionam juntas para sempre. Para aqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Na manhã seguinte, Abraão obedeceu ao mandamento de Deus em Gênesis 21. A Bíblia diz que Abraão se levantou de manhã cedo, pegou um pouco de pão e uma pele de água e deu a Agar, colocando no ombro junto com a criança. Ele a enviou embora, e ela partiu e vagou no deserto da cerveja Seba. Imagine como isso deve ter sido difícil para Abraão enviar seu filho e a mãe de seu filho para o deserto, confiando que Deus cuidaria deles. Abraão tinha imensa fé. Ele não hesitou ou atrasou. Ele obedeceu imediatamente a Deus, mesmo que deva ter partido seu coração. Esta é a essência da fé, confiar no plano de Deus, mesmo quando dói. Hebreus 11:6 nos lembra que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem se aproximaria de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A jornada de Agar e Ismael para o deserto não foi fácil. Gênesis 21:15 a 16 tintas. A situação era terrível. Quando a água na pele da criança praticamente desapareceu, ela o colocou cuidadosamente sob um dos arbustos próximos. Então, ela se sentou em frente a ele, a uma distância respeitosa. Ela disse: por favor, não me olhe para a morte da criança. Enquanto estava sentada lá, ela levantou a voz e chorou. Agar estava em seu ponto de ruptura, convencido de que a morte estava próxima para ela e Ismael. Mas neste momento de desespero, Deus apareceu. Gênesis 21:17 Deus ouviu a voz do garoto, e o anjo de Deus chamou Agar do céu. O que te incomoda, Agar? Ele perguntou. Não tema, pois Deus ouviu a voz do garoto. Leve-o e segure-o rápido com sua mão, pois eu o transformarei em uma grande nação. Versículos 17 a 19 diga-nos que Deus ouviu a voz do garoto e enviou o anjo de Deus para falar com Agar do céu. O anjo perguntou a ela: o que te incomoda, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do garoto onde ele está. Pegue o garoto e o segure rapidamente com a mão, pois eu o transformarei em uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e viu um poço de água. Ela foi e encheu a pele com água e deu uma bebida ao garoto. Este é um belo lembrete dos cuidados e provisões de Deus quando estamos no deserto, nos sentindo abandonados e sem esperança. Deus ouve nossos gritos. O Salmo 34:17 diz que, quando os justos clamam por ajuda, o Senhor ouve e os entrega de todos os seus problemas. A promessa de Deus a Ismael foi cumprida, ele cresceu, tornou-se uma grande nação e foi abençoada por Deus, assim como ele havia dito. Isso nos mostra que Deus é fiel à sua palavra, mesmo em situações que parecem sombrias.
Teste número 10, sacrificando Isaque, o 10º e último teste de a fé de Abraão é realmente algo especial. Ele é o teste final, a demonstração final de sua profunda confiança em Deus e sua vontade de entregar tudo, até o filho que ele havia esperado por toda a sua vida. Esta bela história, gravada em Gênesis 22, nos ensina sobre obediência, confiança e provisão infalível de Deus. Gênesis 22. Em Abraão, a fé é realmente algo especial. É o teste final, o mais profundo que você pode ir. Isso mostra o quanto Abraão confia em Deus e está pronto para desistir de tudo, até seu filho, por quem ele havia esperado uma vida inteira. Esta história em Gênesis 22 nos ensina sobre obediência, confiança e amor e provisão infalíveis de Deus. Começa com um comando surpreendente de Deus. Depois dessas coisas, Deus testou Abraão e disse a ele: Abraão, tenho algo a pedir a você. Quero que você leve seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e ir à terra de Moria. Lá, você o oferecerá como uma oferta queimada em uma das montanhas que mostrarei. Isaque era mais do que apenas um filho, ele era o filho da promessa, aquele que Deus havia escolhido através de quem Deus havia dito que os descendentes de Abraão viriam. No entanto, aqui estava Deus pedindo a Abraão para desistir dele. Você pode imaginar o peso deste momento para Abraão. Como a promessa de Deus poderia ser cumprida se Isaque fosse sacrificado? Este teste nos ensina que a fé não é entender tudo. É sobre confiar em Deus, mesmo quando seus mandamentos não fazem sentido. Provérbios 3. 5-6 nos lembra de confiar no Senhor com todos os nossos corações e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Em vez disso, devemos reconhecê-lo e ele fará nossos caminhos retos. O que é realmente lindo nesta história é a obediência imediata de Abraão. Em Gênesis 22. 3, diz: Abraão se levantou de manhã cedo, abriu o burro e levou 2 de seus jovens. Gênesis 22, versículos 5-6 nos diz para confiar no Senhor com todos os nossos corações e não depender de nosso próprio entendimento. Se fizermos isso, o Senhor fará com que nossos caminhos sejam retos. O que é realmente incrível nessa história é a rapidez com que Abraão obedeceu. O versículo 13 em Gênesis 22 diz: Então Abraão acordou de manhã cedo, pegou seu burro e levou consigo seus 2 jovens e seu filho, Isaque. Não há registro de Abraão questionando ou hesitando. Ele não tentou negociar com Deus ou atrasar a jornada. Essa obediência mostra como Abraão confiou em Deus. Ele acreditava que o mesmo Deus que lhe deu Isaque também poderia cumprir sua promessa, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11, é tão inspirador ver Abraão e seu filho, Isaque, indo com Deus. Eles não quiseram que ele quisesse os mortos. Enquanto Abraão e Isaque viajaram para o Monte Moria, deve ter sido difícil. Mas quando eles chegaram, Isaque notou que algo estava faltando. Em Gênesis 22. 7, diz: E Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. E ele disse: Aqui estou eu, meu filho. Ele: Eis que o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para uma oferta queimada? A resposta de Abraão é uma declaração sincera de fé: Deus fornecerá a você o cordeiro para uma oferta queimada, mesmo que seja de que o que é um dos que não é de que o que não é um dos que não é um dos que não é um dos que não. Riquezas e glória em Cristo Jesus. Quando eles chegaram ao lugar de Deus, o Abraão construiu um altar, organizou a madeira e ligada a Isaque, colocando no altar, Gênesis 22, dispostos a desistir do que é mais precioso para nós, confiando que o plano de Deus é perfeito. Deus não nos pede para odiar nossos entes queridos, mas para amá-los tão profundamente que eles se tornam nossa principal prioridade. A prontidão de Abraão em seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significava desistir de seu filho, nos ensina o verdadeiro significado de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E na história do sacrifício de Abraão, vemos como o amor de Deus pode nos guiar até os momentos mais difíceis. 11-2 diz: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou eu. Então o anjo disse: Não coloque sua mão no garoto ou faça qualquer coisa com ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, já que você não reteve seu filho, seu único filho, de mim.
E Abraão olhou para cima e viu um carneiro. Foi um presente de Deus, assim como o carneiro que foi fornecido para Isaque. O versículo 13 de Gênesis 22 nos diz que Abraão pegou o carneiro e o ofereceu como um sacrifício, em vez de seu filho. Esse momento foi um tipo de prévia do presente final de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nossos pecados. João 1:29 diz: Olha, o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. Assim como Deus forneceu um substituto para Isaque, ele nos forneceu um substituto para nós em Jesus. Abraão numerou o lugar que o Senhor fornecerá. Gênesis 2:14 nos lembra que Deus está sempre lá para nós. A jornada de Abraão nos ensina uma lição importante: a fé em Deus não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que o faz. Trata-se de avançar quando o caminho não está claro, se rende quando o custo parece muito alto e acreditando em suas promessas, mesmo quando parece impossível. Estou tão animado para falar sobre a beleza de tudo. Deus é fiel. Ele nos encontra em nossas dúvidas, nos fortalece em nossas fraquezas e nos fornece de maneiras que não podemos imaginar. Seus planos são sempre bons, e seu amor por você é inabalável. Hoje, quero desafiá-lo a dar um passo de fé. Qualquer que Deus esteja chamando você, confie nele com seu tempo, seus relacionamentos, seus sonhos ou até suas lutas. Se você está se sentindo inseguro, dê a ele, entregue completamente e observe como ele trabalha de maneira muito além de suas expectativas. Se esta mensagem falou com você, encorajo você a se inscrever neste canal. Nós mergulhamos profundamente na palavra de Deus, exploramos suas promessas e caminhamos juntos na fé. Junte-se a esta crescente comunidade de crentes que buscam conhecê-lo mais profundamente. E não se esqueça de gostar deste vídeo e, se você foi tocado por esta mensagem, eu adoraria que você se juntasse à crescente comunidade de crentes que procuram conhecer a Deus mais profundamente. Estamos mergulhando profundamente na palavra de Deus, explorando suas promessas e caminhando juntos em fé. Se isso ressoar com você, goste deste vídeo e compartilhe com alguém que precisa de incentivo hoje. Sabemos que a fé não é fácil, mas vale a pena. Confie naquele que deu seu filho para você e caminhe com ousadia em suas promessas. Lembre-se de que você nunca está andando sozinho, ele está com você a cada passo do caminho. Vamos continuar essa jornada de fé juntos. Inscreva-se agora e vamos continuar crescendo nele. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe abundantemente. Amém.